O oráculo disse que este lugar foi poluído por uma força estrangeira. Uma purga é necessária. No meio do grupo de cavaleiros estava um homem velho vestindo o traje de um bispo, parecendo devoto e piedoso. Ele parecia extremamente severo. Senhor bispo, nós rodeamos completamente a área. Um cavaleiro relatou respeitosamente depois de incitar seu cavalo. Ele estava esculpido, suas feições afiadas como uma faca. Bom, corpo divino, esteja preparado para coordenar um com o outro. Não deixe nem mesmo uma única fuga herética. O bispo acenou com a mão. Numerosos sacerdotes jovens e resolutos vestidos com roupas cerimoniais brancas seguiram atrás dele, seguidos pelos grupos de cavaleiros de uma maneira ordenada. Uma crise séria envolveu imediatamente a pequena cidade, mas os moradores não notaram nada. HN? Um exemplar poluído pelo poder de outras leis. Embora suas habilidades de detecção fossem em grande parte limitadas, Leylin ainda sentia as pessoas ao redor da aldeia. Era uma pena que não houvesse nada que ele pudesse fazer. Em seu estado atual, ele precisava da ajuda de Tiff apenas para sair da floresta. Não havia como romper esse cerco. A vigilância dos deuses é extremamente rigorosa. Leylin exclamou em admiração. Ele notou o altar quando ele entrou pela primeira vez na aldeia, bem como as leis que emitiu. Claro, havia algumas diferenças entre as leis aqui e as de seres de outros mundos. Talvez um nome mais apropriado fosse a força divina. Com a proteção da força divina, toda a aldeia era semelhante a um domínio. Embora os efeitos fossem extremamente fracos em comparação com um domínio real, eles tinham características semelhantes. Um ser estrangeiro como eu seria descoberto no momento em que eu entrar no domínio. Leylin suspirou. A menos que eu encontre uma área onde os verdadeiramente infiéis se reúnem ou evitem lugares com altares ou santuários, não há lugar para eu me esconder quando estou nesta forma. É uma pena que seja impossível. Nas memórias de Beelzebub, praticamente todos os seres intelectuais do mundo dos deuses tinham fé em vários deuses. Aqui, ser infiel era muito assustador. Mesmo aqueles seguidores de outra religião ou aqueles que tinham fé nos demônios foram tratados melhor do que os incrédulos. Havia rumores de que, após a morte, as almas dos incrédulos não eram aceitas por nenhum deus, e só podiam uivar e lamentar enquanto eram crucificadas enquanto estavam vivas. A fé nos deuses se espalha como numerosos nós por todo o mundo dos deuses. A alma de cada seguidor será marcada pelos deuses. Aqui, os massacres não eram obviamente proibidos. No entanto, toda pesquisa feita sobre almas era vista como uma blasfêmia contra os deuses, e aqueles descobertos ao fazê-lo seriam queimados na fogueira. Era bom matar os seguidores dos deuses, mas se ele tentasse influenciar suas almas no menor grau, os deuses notariam em um instante. A fúria de ter um filho tocado por outra pessoa era definitivamente o suficiente para induzir a fúria dos deuses. As almas dos sacerdotes, oficiais das divindades, seguidores devotos e guerreiros sagrados definitivamente não devem ser tocadas, ou então seu Deus será provocado e certamente não tomará isto deitado. Essa foi a lição mais importante que Leylin aprendeu com as memórias de Beelzebub. Em outras palavras, no mundo dos deuses, é impossível massacrar e devorar almas a fim de recuperar rapidamente a força. Se eu fizer isso, haverá algo como um rastreador em mim, e eu seria descoberto pelos deuses não importa aonde eu vá. É claro que, em um mundo estrangeiro, a força da minha alma não é muito. Eu não serei capaz de escapar. Depois de determinar a situação, Leylin sentiu-se estranhamente relaxado. Ele era apenas uma semente de alma neste momento, e ser exterminado não afetaria muito o corpo principal. Ele poderia aproveitar essa oportunidade para coletar mais dados. Venham a mim, sacrificadores aos deuses. Uma faixa de vermelho escuro brilhou da espada quebrada, com um brilho sanguinário. Os sons do relincho dos cavalos, rugidos agudos, os gritos gelados e pedidos profundos de ajuda. Tiff usou as costas da mão que estava mais limpa e esfregou os olhos, e então bocejou. Ele, que tinha sido despertado pelos sons, viu o fogo fora de sua janela. O trote de cavalos, o bater de portas e gritos demoraram-se em seu ouvido como os resmungos de um demônio. O que está acontecendo? Isso é um pesadelo?
A mente de Tiff estava em um estado de confusão, incapaz de reagir ao que estava acontecendo. O que você saiu? Volte para lá. Depois que Tiff saiu do quarto, ele foi imediatamente empurrado para dentro. No rosto de seu pai havia uma severidade e solidão que Tiff nunca havia testemunhado antes. Mas antes que ele pudesse obedientemente retornar ao seu quarto, um alto e belo corcel bateu em seu jardim. Montar o cavalo era um cavaleiro usando armadura de aço. A luxuosa armadura feita de aço deixou Tiff sem palavras, pois isso geralmente pertencia a lordes que eram cavaleiros ou alguma herança familiar pertencente à nobreza, como os barões. Mesmo o barão que estava mais perto desta área pode não ter bens de tal qualidade. Os olhos de Tiff estavam cheios de medo e inveja. Enquanto isso, ele também notou uma crista na armadura. Essa era a crista da deusa da água da nascente. São os santos cavaleiros da deusa da água da fonte. O que eles estão fazendo aqui? Tinha que ser dito que esses cavaleiros sagrados costumavam ser os ídolos de Tiff, mas o que eles estavam fazendo agora estava apenas destruindo seus sonhos. Estimado senhor, eu posso saber. O pai de Tiff reuniu coragem e aproximou-se do cavaleiro. Antes que ele pudesse terminar sua sentença, no entanto, ele foi impiedosamente enviado voando e caiu no chão. Só estou dizendo isso uma vez. Todos os moradores devem se reunir no altar. Todos! O cavaleiro atravessou a porta da frente de Tiff, e o que se seguiu foi o som de troncos e caixas sendo remexidos. A mãe de Tiff, irmãos e irmãs foram expulsos. Seguindo seu pai e o resto de sua família, Tiff saiu pela porta da frente e se dirigiu ao coração da aldeia para se reunir. Foi só nesse momento que Tiff notou, atordoada, que os outros aldeões haviam sido expulsos de suas casas, e como fluíam como um riacho, convergiam para o centro da aldeia. O que está acontecendo? Tiff ainda não tinha ideia do que exatamente estava acontecendo. Tudo o que ele sabia era que sua mãe tinha um aperto na mão, a ponto de ser doloroso. Na frente dele estava seu pai, cuja expressão era sombria e cheia de desconforto. Mesmo quando a fome aconteceu nos últimos anos, e quando os oficiais do imposto chegaram à aldeia, Tiff não tinha visto tal expressão no rosto de seu pai antes. Os muitos aldeões se reuniram como ovelhas arrebanhadas. Os cavaleiros ergueram as tochas e os cercaram, brilhando no céu noturno. Ao redor dos cavaleiros também havia muitos sacerdotes. Suas roupas eram ainda mais extravagantes do que o padre que ele vira anteriormente na aldeia. Para simplificar, todos eles devem ser pessoas incríveis. Tosse, 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 tosse. A atmosfera solene, assim como a chegada dos oficiais e cavaleiros da divindade, fizeram com que Tiff começasse a sentir medo, embora ele não tivesse motivo para isso. Senhor Bispo, todos os aldeões se reuniram. Este é o chefe da aldeia. Um cavaleiro com padrões dourados em sua armadura jogou um velho que tremia com força diante do bispo. Senhor Bispo, nossa vila cães sempre adorou a deusa da água da nascente e nunca se atreveu a ir contra ela. Do ponto de vista de Tiff, aquele chefe da aldeia que geralmente era muito capaz era como um bebê aqui, chorando e cheirando na frente do velho bispo. O Deus nos ensinou a tratar cada seguidor com amor. O velho bispo gentilmente ajudou o chefe da aldeia e até mesmo se ajoelhou para ajudar a escovar o solo, dando imediatamente origem a sentimentos de gratidão do chefe. A razão de eu estar aqui é porque fui instruído pelo Deus a purgar esta área de forças estrangeiras. Depois que o chefe se acalmou, o bispo expressou seu propósito em vir para cá. Por alguma razão, Tiff viu o corpo de seu pai balançando e quase caindo no chão. Até sua mãe começava a soluçar baixinho e os aldeões vizinhos pareciam que o mundo estava acabando. Foi só muito tempo depois que Tiff soube que os deuses eram muito brutais quando se tratava de lidar com forças estrangeiras. Até mesmo os plebeus na área afetada tiveram conclusões terríveis e miseráveis em suas vidas. Claro, ele era uma mera criança agora. Tudo o que sabia era que, depois que o bispo, que parecia muito influente, falava, os muitos aldeões, inclusive o próprio chefe, ficavam moles e caíam no chão, incapazes de sequer pleitear. Ó deusa da água da fonte, seus humildes servos piedosamente oferecem sacrifícios para você. Por favor, abra seus olhos piedosos e diferencie a força estrangeira aqui. Em frente ao altar na pequena aldeia,
O bispo orou fervorosamente. Imediatamente depois, raios brancos de luz surgiram do altar, trazendo consigo um brilho santo e limpo. Venha aqui um por um para que possamos separar você. O Deus não irá identificar erroneamente ninguém. O velho bispo anunciou. Imediatamente depois, aqueles cavaleiros começaram a agarrar as aldeias, pressionando-as sob o altar e obrigando-as a se ajoelharem e se arrependerem. Os aldeões foram forçados a passar por essa cerimônia sob o altar, um após o outro, e os raios de luz no altar ficaram brancos. Próximo. O velho bispo parecia implacável, como se nada no mundo valesse a pena, franzindo a testa ou hesitando. Os santos cavaleiros eram como demônios, sabendo apenas completar suas tarefas roboticamente. Finalmente, foi a vez da família de Tiff. Primeiro foi seu pai e irmã e, em seguida, Tiff. Tiff se ajoelhou no chão frio, sentindo-se muito desconfortável. Rápido, arrependa-se. Uma tremenda força podia ser sentida em suas costas, e ele não teve escolha a não ser se abaixar. Poderosa deusa da água da nascente, BYNX, você é o Deus de todas as águas da primavera, e também as estrelas no céu, aquela que nos ama como mãe. Eu confesso a você,